Bom, pessoal, continuando então no nosso curso de gestão de pessoas, nós veremos que existem diversas funções que a gestão de pessoas desempenha. Às vezes no edital sai bem específico, tipo recrutamento, liderança, recompensa, comportamento organizacional. Às vezes sai bem detalhado, mas geralmente não vem assim. Geralmente apenas vem assim: funções da gestão de pessoas ou atribuições da gestão de pessoas. E nessas funções a gente vai ter que especificar e estabelecer, por exemplo, que a gestão de pessoas vai aplicar pessoas. Esse é um processo. Ter pessoas capacitadas, colocar essas pessoas que do mercado e trazer para dentro da empresa. Mas existe também um processo de desenvolver, o processo de recompensar, de monitorar pessoas. Você encontrará todo esse daí dentro do material e a gente vai dar essas aulas aqui. A primeira função, basicamente, o primeiro processo, que de vez em quando algumas organizadoras como o SESP também chamam de subestações, é o processo de aplicar pessoas. Isso é só de agregar pessoas. Existem teóricos que usam o processo de agregar pessoas e o processo de aplicar pessoas como se fosse a mesma coisa. Outros teóricos estabelecem assim: o processo de agregar pessoas é quando eu vou contratar. Que aí vamos ter duas funções: recrutamento e seleção. Outros teóricos separam, dizendo que o processo de aplicar pessoas é o treinamento, é o desenvolvimento, é colocar o indivíduo no lugar correto. Então vamos lá. Vamos começar então com o processo de agregar pessoas, que é composto por duas fases, ou duas etapas, ou duas atividades. A etapa do recrutamento e a etapa da seleção. Cuidado, recrutamento e seleção não é a mesma coisa não, viu, pessoal? Recrutamento é onde eu vou atrair o candidato. Recrutar é colocar um anúncio no jornal, em uma revista especializada, uma plaquinha na parede que diga, por exemplo, precisa-se de costureira, precisa-se de manicure. Isso é recrutar. Quando o candidato preenche o currículo, aliás, entrega o currículo, né? Preenche a ficha de inscrição, então para a etapa do recrutamento e começa a segunda etapa do processo de agregar pessoas, que a gente vai chamar, que se chama de seleção. Para poder fazer um recrutamento adequado, eu preciso obter informações. Eu preciso fazer uma pesquisa interna. A pesquisa interna vai ver o que é que a empresa precisa. Observe que no início da empresa existem poucos funcionários e todo mundo termina fazendo tudo, né? Só que com o tempo essa empresa vai crescendo e é necessário você estabelecer, agregar mais pessoas, contratar mais pessoas, dividir o trabalho. É justamente aí a atividade da pesquisa interna. A pesquisa interna então vai ver o que é a pessoa, qual é o tipo de pessoa que eu preciso, qual é a função que aquela pessoa vai desempenhar. E aí vão surgir dois conceitos também, que caem muito em prova, principalmente SESP, preste atenção. O processo de descrição de cargos e análise de cargos. Preste atenção, descrição não vai descrever? Então, descrição do cargo. Eu vou descrever as funções, as atividades, tarefas e responsabilidades que o ocupante daquele cargo vai desempenhar, vai executar. Repetindo, descrição de cargo. Eu vou descrever o que é que aquela pessoa vai fazer naquele cargo. Tarefa, responsabilidade e funções. Já a análise de cargo, eu vou definir o perfil, as características que o ocupante do cargo deve ter para desempenhar aquelas funções estabelecidas na descrição do cargo. Então, na verdade, eu vou definir as suas habilidades. Posso estabelecer qual é a personalidade que eu vou precisar. Se a pessoa precisa ser mais comunicativa, se precisa ser uma pessoa organizada, uma pessoa proativa. Então, a análise tem a ver com o perfil do candidato do cargo. Tem o perfil do ocupante do cargo. Enquanto que descrição
eu vou estabelecer o que é que aquele ocupante vai fazer. Então você pode notar que tanto a descrição como a análise são dois conceitos que andam um do lado do outro. Porque para que a pessoa faça aquelas atividades da descrição, é necessário ter determinadas habilidades. Descrição e análise. Bom, já sei então qual é o tipo de funcionário que a minha empresa precisa. Pesquisa interna. Agora eu tenho que fazer a pesquisa externa. A pesquisa externa está relacionada com o que é que o mercado de trabalho me oferece. Eu não posso, por exemplo, colocar uma indústria que precisa de engenheiros muito especializados em uma área que eu não tenho de jeito nenhum essa mão de obra. E se por acaso eu precisar colocar, eu vou ter que importar essa mão de obra, eu vou ter que trazer de outros lugares. Então observe que a pesquisa externa é ver o que o mercado de trabalho me oferece. Enquanto que a pesquisa externa, eu vou ver o que é que eu preciso para ter uma boa gestão dentro da minha empresa. Já fiz então a pesquisa interna e a pesquisa externa. O que mais eu preciso fazer no meu planejamento de recrutamento? Eu tenho que ver qual é a técnica de recrutamento que eu vou aplicar. Eu tenho que ver, por exemplo, se eu vou anunciar em um jornal, se eu vou anunciar em uma revista especializada, se eu vou contratar uma agência de recrutamento, se eu vou contratar um caça-talentos. Caça-talentos? Isso mesmo. A gente não tem caça-talentos para artistas, para jogadores de futebol? Por que a gente não pode ter caça-talentos para profissionais? Agora, cuidado. Esses caça-talentos, também chamados de headhunters, eles são nada mais contratados para contratar profissionais muito especializados em alguma área, ou se não o pessoal do nível estratégico lá em cima. Eu te pergunto, alguém contrata um caça-talentos para contratar um gandula? Não, né? Ele contrata para contratar o jogador de futebol, o atacante. Então é aí onde as empresas também vão trabalhar. Eles vão contratar os caça-talentos para contratar profissionais bem especializados de um certo nível. Geralmente do nível operacional não acontece. Então são 3 atividadezinhas que serão feitas no planejamento do recrutamento. Pesquisa interna, pesquisa externa e selecionar qual é a técnica de recrutamento a aplicar. Bom, uma vez que eu já fiz tudo isso, existem mais alguns conceitos que eu preciso que você domine. O que são os meios de recrutamento. Eu posso atrair 2 tipos de pessoas, 2 tipos de candidatos. Candidatos que estão aplicados, ou seja, aqueles que estão trabalhando já em alguma empresa, e os candidatos que estão disponíveis. Em outras palavras, os disponíveis são os desempregados, que não estão trabalhando no momento, eles estão disponíveis. Os aplicados são aqueles que estão trabalhando naquele momento. Então, posso atrair esses 2 tipos de pessoas. E dentro desse tipo de pessoas, eu vou ter 2 subdivisões. Reais e potenciais. Quando eu falo de candidatos aplicados, que eles estão trabalhando, e reais, observe, ele é real, ele está procurando por emprego. Potencial é quando ele não está procurando emprego. Mas quem sabe, se você fizer uma oferta muito atrativa, pode ser que ele aceite. Por isso que ele vai ser potencial. Então vamos aqui, olha só. Os aplicados estão trabalhando. E eles também se subdividem em 2. Existem os que estão trabalhando e estão procurando por um emprego. E existem aqueles que estão trabalhando e não estão procurando. Mas dependendo da oferta, pode ser que ele aceite. Já dentro daquele grupo de pessoas que não estão trabalhando, os disponíveis, eles também vão se dividir em 2. Vai ter aquelas pessoas que não estão trabalhando, mas estão em busca de um novo emprego, estão em busca de outro emprego porque eles estão precisando, por diversas razões, isso não nos interessa no momento. E existem aquelas pessoas que
não estão trabalhando e não estão procurando emprego. A gente tem muitos concurseiros que não estão trabalhando, mas também não estão procurando empregos. Então a gente vai ter os disponíveis potenciais. Ele não está procurando emprego, mas quem sabe, se você fizer uma boa proposta, uma boa oferta, pode ser que ele aceite. Agora, quais são os tipos de recrutamento? Isso é questãozinha de prova, preste atenção. Como tipos de recrutamento, a gente vai ter 2. Vamos ter o recrutamento interno e o recrutamento externo. A gente vai ver um terceiro daqui a pouco. O recrutamento interno é quando eu permito que somente os funcionários de dentro da empresa se candidatem ao cargo. Uma vantagem do recrutamento interno é que as pessoas se motivam. E elas se motivam e dão uma perspectiva de crescimento, o que ocasiona até um incentivo para a pessoa se capacitar, a pessoa se motivar. Porque se eu sei que eu tenho a oportunidade de crescer, eu vou fazer cursos, eu vou fazer seminários, eu vou fazer congressos. Então o recrutamento interno motiva o funcionário. O recrutamento interno ele é mais barato. Não preciso contratar um caça-talentos, uma agência de recrutamento, não preciso anunciar no jornal. Basta comunicar aos funcionários por meio de e-mail ou reuniões que estamos passando por um processo de recrutamento para depois selecionar. E dar um prazo até sexta-feira, até domingo, até segunda, entregar os currículos. Então, dessa maneira, o recrutamento interno também é mais rápido e também é mais econômico. Essas são as vantagens. Como desvantagem do recrutamento interno, a gente tem que muitas vezes eu deixo de contratar alguém muito mais especializado lá fora. Eu deixo de contratar alguém que tenha novas ideias, que poderá até enxergar vícios, erros que se tornaram comuns aos olhos de quem já está trabalhando dentro da empresa. Essa é uma desvantagem. Agora, o recrutamento externo, que é o outro tipo de recrutamento, ele permite que somente as pessoas de fora da empresa se candidatem ao cargo. Vantagem, contrata alguém novo, com mais experiências. Eu estou inovando as minhas ideias, o meu humor, as emoções. Desvantagem, desmotiva quem está lá dentro. Rapaz, eu sempre quis crescer, sempre quis subir, me preparei tanto. E no momento que surge uma oportunidade para uma vaga, eu simplesmente não posso nem me candidatar. Então, querendo ou não, gera uma frustração interna, uma predisposição para quem está sendo contratado naquele momento. Então, como é que fazem umas empresas mais democráticas, aquelas que querem aproveitar tanto as vantagens do recrutamento interno, como as vantagens do recrutamento externo? Elas utilizam aquele terceiro que eu mencionei, o recrutamento misto. O recrutamento misto permite tanto que as pessoas de dentro, como as pessoas de fora, se candidatem na empresa. Dessa maneira, ele aproveita as vantagens dos dois. Então, preste atenção aqui. Só recapitulando. O recrutamento, eu tenho que fazer um planejamento. Uma pesquisa interna e uma pesquisa externa. Logo depois de fazer a pesquisa, eu seleciono qual é a técnica adequada para aplicar. Recrutando, eu vou ter 2 meios de recrutamento. Os que estão trabalhando, os aplicados, e os que não estão trabalhando, os disponíveis. Os dois se subdividem em 2 grupos. Os que estão procurando emprego, reais, e os que não estão procurando emprego, potenciais. Tipo de recrutamento, inicialmente a gente vai ter 2, que depois a gente tem o terceiro. O interno permite que só as pessoas de dentro da empresa se candidatem. O externo, só as pessoas de fora. Algumas empresas optam pelos 2. O misto, que vai aproveitar as vantagens dos 2 tipos de recrutamento. Por enquanto a gente fica por aqui. Até a próxima aula.